há várias maneiras de ler a Bíblia. Uma delas é aquela leitura devocional que nós fazemos cada dia, ou todos os dias, fazemos sempre. A gente lê um texto e faz uma oração. Até mesmo no culto doméstico, alguém às vezes lê e faz a oração e terminou o culto, não reflete um pouco, não medita um pouco no texto. Vamos ver se tem condições até o final. Mas há uma maneira muito íntima de ler a Bíblia. É quando você procura aquelas lições preciosas num texto, às vezes longo. Você pensa aqui, pensa acolá, alguns versículos próprios que falam mais ao seu coração e à sua necessidade. Isso é muito relativo e é subjetivo, porque vai depender justamente do estado de espírito em que você se encontra. Não é verdade? Se você estiver num momento de euforia, de alegria, então determinados textos vão falar sobre isso. E se for em um momento de preocupação, de tristeza, aí outros textos é que vão falar mais de perto. Mas uma maneira mais difícil ainda é quando você vai estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia. Por exemplo, o reverendo Danilo, eu também no passado, muito mais distante, né? E o seminarista Edes e outros, e os pastores, a gente tem que terminar o curso seminário e fazer uma exegese de um texto. Aí você escolhe, às vezes, um versículo, às vezes, 2 versículos. E você faz um estudo, escreve 70, 80 páginas, só fazendo uma exegese daquele texto. Isso é uma maneira mais profunda. Isso vai me lembrar aquela história que eu já contei aqui, mas não faz mal contar de novo, né? Do reverendo Hans Neumann. Hans Neumann foi professor no seminário, um alemão que se naturalizou brasileiro, um homem muito culto, um homem que falava 6 línguas fluentemente, e ainda entendia mais umas 4 ou 5. Ele era professor de hebraico. E um dia a esposa dele, dona Virgínia, passou na casa onde ele morava, passou na biblioteca, e o professor Neumann estava lá, em silêncio, olhando para o texto. Dona Virgínia entrou, passou na biblioteca, voltou, depois foi lá novamente, eles eram um casal muito unido, e voltou. Daqui a pouco ela voltou, porque ele não disse nada, nem a cumprimentou. Aí disse, Neumann, eu já passei aqui 3 vezes e você nem sequer olha para mim, não me cumprimentou. O que é que há com você? Ele disse, é que eu estou preocupado com esse texto aqui. Aí ela disse, que texto? Esse aqui, de hebraico. Que existe um dictuk. Dictuk é um ponto. É um ponto, uma situação. Um dictuk neste lugar, eu não sei por que tem esse ponto aqui. Já faz 1 hora que eu estudo. Aí dona Virgínia disse, qual é esse aí? Aí deu um sopro e o cisco saiu. Aquele cafezinho pretinho, que ficou justamente no lugar que ele não entendia, porque aquele ponto estava ali. Ele, um linguista, estava preocupado. Essa maneira de saber por quê. É como às vezes, meus irmãos, a gente vai ler um texto, eu dava aqui algumas aulas que a gente tinha para alguns irmãos, eu pedia para ler o texto. E muitas pessoas leem sem a devida pontuação. E se você lê sem a devida pontuação, você não entende o texto.
Ou você vai ler, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Quantas pessoas tem ali na parábola do filho pródigo? Então, cada pessoa ali é diferente. Se você for ler direitinho, você vai procurar um tom para cada um dos personagens ali, não é? E tem gente que lê direto, como se fosse uma pessoa só falando, seria uma narrativa. São maneiras de ler a Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui no livro de Salmos é tentando expor um pouco, não muito, de algumas lições preciosas que tem o livro dos Salmos. Por exemplo, Salmo 17, que é o salmo de hoje, que é uma oração. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorde às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parece com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. 3 são os salmos com o título de Oração de Davi. Este, número 17. Um outro, 86, vou pedir a Josiel para fazer essa leitura do Salmo 86. Pode colocar na tela também. E depois, Rosa, para fazer a leitura do 142. São esses 3 salmos que são orações. E que os irmãos vão notar, tenham muito cuidado de ver na tela e ouvir também, como eles são parecidos, essas orações. Veja que nós estamos estudando o Saltério, estudando o livro dos Salmos. E como muitas vezes se equivalem às palavras, os pensamentos. Por favor, Salmo 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva-me a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva teu servo, quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo e contigo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo,
abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e não existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu favor, para que eu veja e se envergonhe os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém. Depois, viu, você abre em 1 Samuel, capítulo 23. Vamos chegar lá. De que trata estes salmos? Pedido de socorro. Esse primeiro é a oração de um homem que quer se justificar, apresenta sua defesa e mostra a sua integridade diante de Deus. O segundo, o Salmo 86, parece que o tema principal dele vai ser: volta-te, Senhor, para mim, apieda-te de mim, olha para mim. O 142, que nós vamos ler agora também: Deus seja comigo. Atente bem, nós temos vários tipos de oração, não é isso? Nós temos aquela oração que nós sempre fazemos de confissão de pecado. Oração de confissão. Nós temos a oração de intercessão, de sempre interceder por nós mesmos, pela igreja, pelos irmãos, pelos que governam, por tudo, é intercessão. Nós temos a oração de gratidão. Nós temos vários tipos de oração. A oração nasce do anseio, do desejo e da necessidade de cada um de nós. É difícil entender como algumas pessoas não sentem o desejo, a vontade de orar. Porque a oração é você entender que existe um ser soberano, mas que olha para a sua vida. O presbítero Geraldo dizia a maneira dele falar aqui com as pessoas. Me lembro que ele foi ensinar uma irmã a orar. Aí no grupo de oração, ele disse: irmã, ora, ela era aqui nova na igreja. Aí o presbítero Geraldo, não sei orar. Disse: você não sabe pedir dinheiro a seu marido? Não é outra coisa, não, é a mesma coisa. Peça a Deus. Peça a Deus. Ao invés de pedir ao seu marido, peça a Deus. Começa assim, não só pedir, também agradecer. É saber falar com Deus, é reconhecer que existe um Deus soberano. Aqui nós podemos recorrer. Vamos ver a leitura do Salmo 142.
Amém. Agora preste atenção. Salmo 17, súplica pela proteção divina. Salmo 86, súplica, confiança. Salmo 142, oração no meio de grande perigo. São 3 orações apresentadas por Davi. Alguns estudiosos entendem que, possivelmente, esta oração de Davi neste salmo tenha como referência o episódio descrito em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 19 a 29. Nós vamos ter que, para entender uma coisa com a outra, o que foi que deu origem a este Salmo 17, foi aquele episódio, segundo alguns estudiosos. De que se trata este episódio? Lá em 1 Samuel 23, 19 a 29, por favor. A traição dos Zifeus. Então subiram os Zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi de nós, dos lugares seguros, em Oreza, do roteiro de água, que está ao sul de Jezimon. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós, entregar-nos nas mãos do rei. Disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E, pois, informaai-nos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-nos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então, voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei em todos os milhares de batalhas. Então se levantaram eles, se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Jezimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado para o outro, e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir, para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Veja, meus irmãos, como eu disse, são muitas as lições que nós temos para tirar desse texto. Uma delas existe aí neste episódio, como Deus pode nos livrar e como Ele nos livra, às vezes, nós não sabemos nem como, nem porquê, mas Ele nos livra. Esse episódio tem a ver também com 1 Samuel 24, logo em seguida, versículo 11.
Mesmo é 24:11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Do fato de haver eu tocado a orla do teu manto, sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para mateares. Vocês estão entendendo agora por que esses dois textos estão correlatos? Porque um é Saul procurando destruir, procurando matar Davi. O outro é Davi tendo a oportunidade de matar Saul e não o matando. Entenderam agora que nós lemos os dois textos? O salmista protesta que ele não merecia ser perseguido com tanta desumanidade, pois não lhe dera nenhum motivo para ser perseguido com tanta crueldade. Roga, pois, que Deus o livre, como o livrou neste episódio. Essa é a oração. É por isso que ele começa, justamente, Salmo, ouve, Senhor, a causa justa. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu não tenho culpa. Eu não estou perseguindo Saul. Eu não estou perseguindo. Tu sabes, Senhor, que eu sou justo. Nessa causa aí não tenho culpa nenhuma. Davi era acusado de traição, de conspirar contra o reino e de conspirar contra a vida de Saul. Essa é o que está por trás desse salmo. Por isso ele se apresenta logo, dizendo a Deus: olha, a minha causa é justa, Senhor. Tu sabes que eu não estou perseguindo Saul, nem tampouco, Senhor. Eu estou querendo aqui o reino, tirar o reino das mãos de Saul. Então, a primeira lição que nós vamos ver aqui é o desejo de ser ouvido. Ele mostra que a sua oração é sincera, não parte de lábios enganosos, não parte de lábios fraudulentos. Não é aquela pessoa que chega para se apresentar diante de Deus como se Deus não conhecesse e querer se apresentar como justa, como tu sabes, Senhor. A história lá do fariseu e do publicano, né? Tu sabes, Senhor. Não sou nem como esse publicano aí. Eu sou um santinho. Eu frequento o templo. Eu faço todas as minhas orações. Eu dou o dízimo de tudo. Eu não tenho erro nenhum. Não tenho erro nenhum. Ou as pessoas que, quando vão conversar com as outras, olha, os outros podem fazer assim. Eu não. Eu não. Ah, pastor, o senhor, não eu, mas o senhor me conhece. E Deus está dizendo, eu te conheço mesmo. Como eu sei quem é você. Você nem imagina como eu te conheço. Ele mostra que a sua oração é sincera, é verdadeira. Ouve, ó Deus justo, vê a minha integridade. Não sou culpado do que me acusam. Porque, meus irmãos, às vezes a gente pensa que só existem pessoas justas, pessoas honestas, pessoas verdadeiras entre os crentes de qualquer denominação. Você sabe aquela história que antigamente a pessoa não havia essas questões de prestação como temos hoje e tal. Antigamente cartões, tá? Você ia comprar uma coisa e dizia, eu fiado. Bom, mas você tem que trazer alguém para ser avalista, né? Ou para ser fiador. Ainda hoje existem os fiadores. Quem é o senhor? Eu sou crente. Não precisa. Você é crente? É. Antigamente. O senhor é crente? Sou. Não precisa ser fiador.
O avô de minha esposa era pastor. Veio lá das Águas Belas e foi estar lá em Cortês. Cortês, naquela época, era uma cidade muito idólatra. Os comerciantes da cidade e o pessoal da cidade obedecia rigidamente tudo que o padre dizia. E Eloy Pinto chegou na cidade com uma família grande, que a família dele era grande, era numerosa. E sem dinheiro, sem nada, já pensou? Mas precisava comprar alguma coisa. Mas a ordem já existia na cidade. Ninguém vende nada ao pastor que está chegando com a sua família. Ele começou a bater de porta em porta, alguns trocados que tinha e tentando comprar alguma coisa. Chegou numa mercearia lá e o homem se identificou. O homem disse: eu sei quem é o senhor. O senhor é o pastor que chega com a família. Disse aí: se o senhor não souber, eu vou logo lhe avisar que todo mundo aqui em Cortês era uma cidade bem menor do que é hoje, está proibido de vender qualquer coisa para o senhor e sua família. Só tem uma coisa: aqui no meu estabelecimento, padre não manda. Quem manda sou eu. Então, o que é que o senhor quer para o senhor e sua família? E tem mais uma coisa: não estou lhe pedindo dinheiro. Pode levar o que o senhor precisar. Primeiro, a grande lição: como Deus abre as portas. Você, para terminar a história, houve depois uma celeuma muito grande, uma briga assim de palavras, né? O padre usava um serviço de som, daqueles alto-falantes antigos, né? Fazia a missa e combatia o pastor Eloy. E Eloy, o culto era depois, respondia na igreja. Outra maneira que Deus agiu. As pessoas começaram a ir para a igreja para ouvir a resposta do pastor, tá vendo? Então não precisava nem o pastor convidar. O pessoal ouvia a missa, ouvia o que o padre dizia, corria para a igrejinha lá, para o culto, para ver o que era que o pastor dizia. Não satisfeitos, começaram a escrever um para o outro. É uma longa história, vou encurtar. No final, quando o padre mandou uma carta para o pastor Eloy Pinto, ele disse: meu caro pastor, estou recebendo de volta à igreja mãe uma irmã da sua igreja, que volta para a igreja mãe, e que me entrega uma Bíblia e um inário. Me responda agora se a igreja mãe não é a igreja verdadeira. O pastor Eloy respondeu: meu caro padre, quanto a isso não tenho culpa nenhuma da porca lavada que voltou à lama e do cachorro que comeu seu próprio vômito. Texto bíblico, né? Aí acabou a convivência. Só foi citar a Bíblia, só isso. O salmista nutre esperança num Deus justo. Palavras como ouve, atende, dá ouvidos, atende os meus olhos, atenda os meus olhos. Aliás, os teus olhos, atenda os teus olhos. Davi mostra as injustiças dos adversários. Versos 3 a 15, ele se coloca diante de Deus e diz: sonda-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim sobre este assunto. A minha boca não transgride. Tu sabes, Senhor, que a minha boca não transgride quanto a isso. Eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu me coloco diante de ti, Senhor. Mostra a minha iniquidade em que eu pequei.
Os teus olhos veem com equidade. O salmista declara que se Deus não se erguer como defensor da sua causa, ele só sobrará. Como? Pelas calúnias. Ainda que ele seja inocente, ele será procurado, será culpado e será condenado. Tens provado o meu coração, o tens visitado de noite, o tens examinado. Quantas pessoas sofreram sendo inocentes? O próprio Cristo. Não precisamos ir lá em busca de outros. Mas quantos outros? Você é culpado. Por mais provas que você apresente, depende a quem você vai chegar e apresentar essas provas. Por mais que você diga que eu sou inocente, mas como o inocente vai provar que é inocente? Como? Se eu não fiz uma coisa, como é que eu vou provar que eu não fiz? É interessante. Em alguns campos do direito, o direito americano ele é muito forte nisso. Quem acusa tem o dever de provar. No Brasil é um pouco diferente, sabia? Se eu sou acusado, eu tenho que provar que eu sou inocente, mas como? Eu não fiz, não sei de nada. Como é que eu vou provar? Lá é diferente. Você acusa, você tem que provar. Firma os meus passos em tuas veredas, versículos 5 e 6. Firma os meus passos em tuas veredas, teus caminhos. Isso vai nos lembrar o Salmo 119, versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O lugar mais importante é o coração. Para as coisas mais importantes, a coisa mais importante é a palavra de Deus. Para um objetivo também muito importante, não pecar contra Deus. Essa é a oração de um homem que diz: do que me acusam, eu não tenho culpa nenhuma. Eu não sou culpado. A segunda coisa é a sua oração por proteção. Versículos 6 a 12. Eu te invoco, no sentido mais original, eu tenho te invocado. Não é apenas eu te invoco agora. Constantemente em minha vida eu tenho te invocado, ó Deus, pois tu me respondes. Quantas vezes Deus te respondeu? Quantas? Na sua vida, em momentos difíceis, quantas vezes Deus te respondeu? Às vezes Deus fala e nós é que fazemos ouvido de mercador. Alguns anos fazem que, aqui mesmo nessa igreja, chegar para um irmão e dizer: meu irmão, o irmão tem tantos dons. Irmão, vamos chegar mais perto, vamos trabalhar para Deus. E aquele irmão dizia: pastor, eu estou orando para que Deus me revele o que eu devo fazer. Tá certo. Quer ajuda na oração? Aí, no outro ano, meu irmão, Deus já te respondeu? Já sabe aonde pode se encaixar? Pastor, estou orando, eu continuo orando. Para que Deus me diga onde é que eu vou trabalhar. E aquilo me preocupou no terceiro ano, ou a terceira vez, não sei se foi mesmo naquele ano, eu voltei a conversar com o irmão. Eu queria que o irmão... pastor, Deus ainda não me revelou. Eu digo: revelou, meu irmão, revelou. Você é que está surdo. Você precisa ouvir a voz. Agora, você fechou os seus ouvidos. Pois Deus já disse: diz aquele meu filho, que ele vai trabalhar na minha vinha, que ele está muito preguiçoso. Você não viu Deus dizer isso, não? Vai trabalhar, você é preguiçoso. Trabalhar. O pessoal inventa que quando
O indivíduo chegou no céu, chegou, não está no lugar errado, meu filho. Está errado. Aqui não é lugar, aqui não tem banco para você ficar lá sem fazer nada, não. Aqui tem que fazer alguma coisa. Você não quis fazer nada, como é que você quer vir para cá? Aqui tem que fazer alguma coisa. Então você está no lugar errado. Mas não é assim que muitas vezes nós queremos fazer. Mostra-me as maravilhas da tua bondade. Outra tradução diz: faz maravilhosas tuas misericórdias. Tu és um Deus misericordioso. A tua bondade, Senhor, o teu amor, Senhor, olha para a minha miséria. Olha para mim. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me às sombras das tuas asas. Existe coisa melhor do que você descansar em Deus? Do que você repousar em Deus? Mas isso é tão difícil, irmãos? É. Você pode dizer, pastor, isso é fácil. É não. É não. É fácil quando tudo vai bem. Aí é fácil. É fácil quando você está bem empregado. É fácil quando você está com saúde. Aí é fácil. É fácil quando você não está precisando de nada. Aí é fácil. Mas é difícil quando você está com uma doença incurável. Quando os médicos dizem não há jeito. Ou quando alguns mais conscientes dizem aí, só Deus. É difícil quando você tem um ente querido, seja uma esposa, seja um filho, que está com uma doença incurável também. É difícil. É difícil em situações que você está passando, que você olha para um canto, olha para outro, olha para um lado, para o outro, olha para cima, olha para baixo e não vê saída nenhuma. Não vê. E nessa hora você repousar em Deus. Alguns chegam e não repousam, se entregam. Sabiam disso? Há pessoas que desistem de viver. Lutam tanto que desistem de viver. É como aquela pessoa que está nadando num rio cheio, caudaloso. Daqui a pouco vem mais água, ele não tem mais força e sabe que não adianta lutar mais, você se entrega. Acabou. Acabou. Mas é aí que você precisa sentir a mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus que vai agir na sua vida, na vida do seu ente querido, ou na sua própria. Você diz, Senhor, eu estou aqui. Não posso fazer mais nada. Os médicos não podem, ninguém pode. Mas tu podes, Senhor. Tu podes. Isso vai nos lembrar aquele milagre que Jesus operou, expulsando o demônio, em que o pai do filho, que ora o demônio jogava na água, ora jogava no fogo. E o pai aflito disse, Senhor, está aqui, eu trouxe. Jesus estava no monte da transfiguração, os discípulos ali reunidos. Eu trouxe, mas seus discípulos não puderam fazer nada, Senhor, nada, nada. Mas se tu podes fazer alguma coisa, aí Jesus disse, se tu podes, se tu crês. O que é que o homem disse? Senhor, se depender de minha fé, não vai ser curado, não. Porque eu trouxe para aqui, e o demônio insultou todo mundo, envergonhou todo mundo. Quando eu trouxe para aqui, eu cria, eu acreditava. Por isso eu trouxe. Agora, Senhor. O que é que ele diz? Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé.
Se depender da minha fé, ele não vai ser curado, não, senhor. Mas ajuda-me. É quando eu, é quando o salmista se sente assim. Não tenho força para lutar contra um exército aguerrido. Não tenho força. Eu estou exausto. Estou sendo perseguido. Estou sendo injustiçado. Estou sendo caluniado. Estou sendo vilipendiado. Estou para entregar tudo. Estou para entregar tudo. Mas ele diz: ó preservador daqueles que confiam em ti. Ó preservador daqueles que confiam em ti. Clama a Deus para que intervenha e detenha o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Quem são os seus inimigos? Vejamos o que ele retrata dos inimigos. Perversos que me oprimem. Inimigos que me assediam de morte. Estou terminando de ler um livro. Eu gosto de ler livro com 200 páginas, mas esse livro que tem 560 páginas, cansa, né? Quando chega depois das 100, a gente olha aí é que tem para frente. Mas eu vou terminá-lo. Vou terminar esse livro. Porque tem coisas da história da humanidade que chega a dar uma agonia em mim. Coisa que eu jamais pensaria que teria acontecido. E quando eu vejo aquelas coisas, meu Jesus, quer dizer que o homem é semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, e os homens terem cometido essas atrocidades. Aí daí eu penso, como se os homens hoje não cometessem atrocidades. Como a gente sabe pouco da história da humanidade? Como a gente sabe pouco da vida? Como a gente sabe pouco do que nós somos? Como a gente sabe? Você, quando pode, você bate. E às vezes bate forte. Coitado. Não sabe que amanhã você é que pode estar por baixo. É assim. Você pode ter tudo, perder tudo. Ou pode não perder tudo, mas perde aquilo que é mais precioso para a sua vida, que é a sua saúde. E ficar, como diz o povo, arquejando em cima de uma cama. Fica. Deus, na sua misericórdia, ainda levanta um parente, uma filha, uma filha. São todos não. Às vezes tem 10 filhos. Então ele levanta uma filha para cuidar. E os outros? Nem por celular. E se for por celular, não quer ver nem a imagem. Não quer ver a imagem. A preocupação é quando é que vai morrer e qual é a parte da herança que vai ficar para mim. Pensa que não é assim, não? É. Eu estava comentando com minha esposa a respeito de uma família, ainda parente nosso. Eu disse, meu Deus, vai ser uma coisa triste quando aquela pessoa morrer. Triste. Não sei quantas famílias dependem dessa pessoa. Ela paga água, paga luz, passa condomínio, paga tudo. Feira para todo mundo, tudo, compra carro, tudo. Só tem uma casa. No dia que morrer,
pega aquela casinha, divide para cada um, ninguém tem emprego, ninguém tem aposentadoria, e começa a derrocada. E essa pessoa está numa cama. Não sabe nada da vida. Esse salmo nos leva a essa reflexão profunda. Vocês, jovens, que não pensam nisso, nem devem pensar. Os jovens começam a preocupar com essas coisas, né? Mas pelo menos começa a pensar desde já, cuidar da vida. Mas alguns que sou por cima eu bato. Amanhã você pode estar por baixo, morrendo e apanhando. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes. É isso que Davi está dizendo. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra, para nos derrubar. São os inimigos. Os inimigos parecem como leão ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Vê 1 Pedro 5,8. O diabo, o vosso adversário, anda aí ao redor, querendo vos estragar. Esses são os inimigos. Ele retrata muito bem a realidade da vida, que nós não queremos ver, não queremos ouvir. Assim como de resto a gente não quer ouvir, por exemplo, a gente ouve a pulso, né? Na igreja, sermões exortativos. Aí não quer. Nós somos assim. Você vai fazer uma eleição numa SAF, ou em qualquer outro departamento da igreja, mas numa SAF. Apresenta a irmã fulana para presidente. Aí a irmã fulana diz, olha, muito obrigado, eu agradeço, mas eu não tenho competência, não. Aí se uma irmã se levantar e dizer, ela não tem competência mesmo, não. Aí pronto, aí acabou a reunião, é a briga, né? Mas não foi ela que disse que não tem? Não é? Eu retiro o nome dela, porque ela não tem competência mesmo. Vai ser um problema, não é para o pastor, não é para a igreja toda. Não pegar em qualquer lugar. Você é tão humilde, né? Humilde, não, eu não posso, não, porque eu não tenho competência. Ele não tem mesmo, não. Acabou a festa. Acabou a festa. Terceiro ponto. O seu apelo para ser justificado, 13 a 15. O salmista clama ao seu protetor para intervir, para deter o seu inimigo. Está no versículo 13. Defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Ele está dizendo, Senhor, não tenho mais ninguém. Meu exército, nem falar dele. Eu não tenho poder. Não tenho nada. Como é que eu vou fazer isso? Como? Então eu vou recorrer a quem pode. A quem pode. E tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Tu és o meu Senhor. Tu me conheces. Tu me conheces. Então eu te peço, Senhor, que defronta com os inimigos, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Quem são os inimigos do salmista? São homens ímpios, que já receberam a porção deles nesta vida, versículo 14. Que às vezes não pensa nisso. Salmo 73, Salmo de Asaf. Porque prosperam os ímpios, ou quase resvalaram os meus pés. Quando eu comecei a olhar para a prosperidade deles, como eles são ricos. Mas aí ele diz já no meio do salmo, até que entrei na presença de Deus. Ou seja, até que entrei no santuário do Senhor. A expressão lá
original, até que entrei na presença de Deus. Até que comecei a olhar a situação, não pelo prisma humano, mas pelo prisma divino. Eles já receberam a parte deles aqui. Aí o salmista disse: a ninguém tem mais, a não ser a ti, Senhor, na glória. Ter Deus, confiar em Deus. Confiar em Deus. Na sua vida simples, mas que Deus te dá. Você vive com integridade. Os ímpios estão prosperando. Pode acontecer o que acontecer no Brasil. Eu vi ontem uma reportagem interessante. Parece que é um dos, não é o único não, é um dos países do mundo em que roubar, matar, mentir, o crime compensa. Pode fazer uma história. Lê, tenha cuidado. Tenha cuidado. Mata-se, rouba, mente, faz todo tipo de corrupção. E o pessoal, ó, esse aqui é o grupo. São esses que eu vou fazer amanhã. Depois está todo mundo chorando. Chora de quê? É só uma pergunta bem simples. Se você tivesse uma cadeia de supermercado e você botasse um gerente de uma loja e você descobrisse que ele estaria praticando desfalque, acabando com o teu dinheiro, roubando tudo, você ia continuar com ele? E? Aí você vai dizer: o pastor começou a falar em política. O pior analfabeto que existe é o analfabeto político. É o pior analfabeto. É aquele que não sabe que o preço da gasolina depende de uma decisão política. É aquele que não sabe que o seu pãozinho que você come todo dia, a sopinha que você toma, se tomar, dependendo de uma posição política. É aquele que não sabe que enquanto você está comendo pãozinho, o pãozinho lá da padaria já aumentou o preço e dependeu de política. É aquele que só pensa em si. Em si. Não porque eu. Mas não pensa em todos. No bem de todos. Vamos voltar ao texto. Esse é assunto para mais de 1000. Para mais de 1000. Agora, se eu como pastor também não der uma palavra dessa, que tipo de pastor sou eu? O pastor nunca falou. Falo. Os inimigos do salmista são homens ímpios. A porção deles está nesta vida, já receberam. Aqui. O que o mundo quer é destruir a gente. O que o mundo quer é destruir a igreja. Atenção que eu vou dizer uma coisa a vocês. Ouçam isso. Se não aprenderem outra, ouçam isso. O comunismo é igual a uma religião. Ouçam isso. Comunismo é igual a uma religião. Estude as religiões que foram fundadas pelos homens. Não as monoteístas. Mas estude o budismo, o confucionismo, o taoísmo. Compare com o comunismo. Todas elas têm um fim. Qual é o fim do comunismo? É a vitória do proletariado. Então tem um objetivo final. É a religião. Muitas pessoas morreram, inclusive, agora para o cristão, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus. Muitos cristãos dão a sua própria vida. Muitos comunistas dão a própria vida pelo comunismo. Ou pensa que não? Alguns não, alguns correm, mas alguns dão. Não brinque, não. Agora tem gente que acha que eu estou dizendo o quê?
Vai estudar. Alguns amigos que eu tenho, a reunião. Vou terminar com isso aí. Aí teve uma reunião, começou a falar. Uma doutora advogada, o outro também doutor advogado, o outro médico. Aí cada um, tudo, que vai ser, assim. Aí eu olhei para eles e disse, vocês conhecem alguma coisa do Capital? Quem escreveu o Capital? Karl Marx. Foi? Quem mais? Não, foi Karl Marx. Está vendo que você não sabe de nada? Você é advogado, você é médico, você é dentista, você é professor, mas você não sabe nada. Karl Marx escreveu um volume. Um volume. São 4. Qual a contribuição de Engels? Ah, não sei. Qual a contribuição de Lenin? Ah, não sei. Como é que você defende uma coisa que você não sabe? Você não sabe. É igual o indivíduo que quer defender a Bíblia sem ler a Bíblia. Sem conhecer a Bíblia. Sem conhecer a palavra de Deus. Vão estudar o assunto. Vão estudar. Você é crente? Sou. Você é crente? Sou. Você é crente? É só tu crente. Oh. Como é que vocês aprovam um comunismo que é ateu? Você não é crente? Sou. O comunismo é ateu. Engels diz que foi o homem que criou Deus, e não Deus que criou o homem. É ateu. Aí você diz que crê no Deus. Crê no comunismo ateu. Explique isso agora. E vamos terminar o papo. Explique isso agora. Como é que vocês que creem no Deus vivo e verdadeiro, mas você pega um sistema que é ateu. Na sua filosofia. E agora? Aí eu olhei para o grupo e disse, vamos estudar, depois a gente conversa. Vamos ler? Depois a gente estuda o assunto. Nossos inimigos, às vezes, estão dentro da igreja. Às vezes estão dentro da igreja. Ouve aqui, ouve ali, mas só sabe ouvir. Eu já fiz um teste aqui. A gente entra na escola, que tem muitos professores aqui. Entra na escola, criancinha, entra na escola. Para quê? Inicialmente para brincar, né? Mas não, para brincar, não. Mas qual é o objetivo de se entrar na escola? Qual é? Aprender a quê? Aprender a ler, não é? Qual é o objetivo de se colocar a criança na escola? Aprender a ler. E depois que ela aprendeu a ler, ela fica na escola para quê? A criança entrou na escola para aprender a ler. E depois que ela aprendeu a ler, fica na escola para quê? Ler para aprender. E aí não termina nunca. Correto, professora? A gente aprende a ler e depois vai passar o resto da vida. Quantos anos você vê lendo para aprender? Agora parece que alguns só fizeram aprender a ler. Esqueceram de o restante que é mais importante, de continuar lendo para aprender. É um pequeno teste. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quanto a mim, porém, em retidão verei tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua imagem ou com a tua semelhança. Essa é a confissão do salmista, essa oração que nós precisamos fazer, que nós devemos ler em casa, ler esse salmo em casa. Estude ainda mais profundamente, que você vai aprender mais e mais e mais coisas maravilhosas de como nós podemos e devemos recorrer a Deus, porque nós não temos mais ninguém. Chega um momento que não temos mais ninguém. Não permita Deus, é a minha oração, que nós cheguemos a uma situação em nosso país que nem a sua palavra nós possamos ler, como existe em alguns países aí. Não permita Deus que nós percamos a nossa liberdade religiosa que temos,
de falar do amor de Deus e desta palavra santa, e de banir a Bíblia Sagrada, e botar em nome deste livro santo determinadas literaturas que tem gente aí para fabricar essas literaturas para destruir a família e destruir a nossa fé. Não permita o Senhor. Mas nós somos cúmplices se isso acontecer. Você está disposto a ser preso? Você está disposto a ser morto? Está disposto mesmo? Pela sua fé? Por quanto se dá hoje a liberdade que você tem de estar aqui, nesta noite, louvando a Deus, estudando a sua palavra? Você dá isso em troca de quanto? Pense nisso. Coloco-me de joelho diante do Senhor, intercedendo pela igreja de Deus, fazendo essa oração do salmista, sabendo que são muitos nossos inimigos da impiedade, e muito pior, talvez de alguns que até em nome de Deus queiram destruir as vidas preciosas pelas quais Cristo morreu. Deus nos abençoe.